Olá, se você está vendo esse vídeo é porque você está dentro de um processo judicial, especificamente ação de divórcio. E o que é essa ação de divórcio? O que é que vai acontecer daqui em diante nessa ação para que você possa saber e se portar e se conduzir e tomar as medidas necessárias que você achar mais convenientes e necessárias para o deslinde desse processo, ou seja, para finalizar esse processo da melhor forma possível. A ação de divórcio é aquela ação em que o casal, os cônjuges não conseguem mais conviver e aí rompem definitivamente, têm a intenção definitiva de romper a relação conjugal, o laço conjugal. Aquele sonho de viver uma vida juntos até a morte, esse dia foi antecipado e infelizmente aconteceu. Estamos aqui então para remediar a situação, para evitar que prejuízos maiores aconteçam, porque todo divórcio infelizmente traz muitos prejuízos. Mas o Poder Judiciário está aqui justamente para minimizar esses desconfortos, esses problemas, essas dificuldades, essas tristezas que assolaram a família. E é justamente isso que nós estamos aqui, para preservar o máximo possível os laços familiares ou aquilo que restou. Então, existe a ação de divórcio. A ação de divórcio é quando um ex-cônjuge entra contra o outro para confirmar a dissolução do casamento. Após aquele cônjuge que deu a iniciativa, deu o pontapé inicial, entrar com a ação, o outro cônjuge vai ser citado para contestar. Ou seja, o oficial de justiça vai até você para lhe informar que o seu cônjuge entrou com a ação e para lhe dar um prazo de 15 dias para você contestar, ou seja, para você se defender. Você vai ter o prazo de 15 dias para dizer tudo aquilo que você quer dizer. E aí é o momento de você juntar todos os fatos, falar sobre tudo o que aconteceu, aquilo que você entende que é importante para julgar o processo. Depois da citação, você vai participar de uma audiência de conciliação. Se tem um processo, é porque não houve conciliação prévia. Então, haverá uma audiência de conciliação para tentar reconstruir o diálogo. É nesse momento em que uma terceira pessoa que não conhece vocês, não conhece o autor, não conhece o réu, não conhece nenhum dos dois cônjuges, vai tentar fazer uma ligação para tirar a fumaça das desavenças, a fumaça das mágoas, para tentar chegar a um acordo. Bom, se não chegar a um acordo, aí sim começa o prazo de 15 dias para o prazo de contestação, ou seja, para o prazo do réu contestar o pedido. Nessa audiência, se você não comparecer, é possível que você seja multado. E essa multa é para incentivar as pessoas a irem à audiência. Mas se nenhum dos dois não quiserem, a audiência não ocorre. Mas os dois têm que não querer. Logo após essa audiência, como falei, existe o prazo para contestação. 15 dias a contar dessa audiência. Depois dessa audiência tem a contestação. Depois da contestação tem a réplica. O autor entra com a ação, tem a audiência de conciliação. Não havendo acordo, vai ter o prazo de contestação do réu. Se o réu apresenta sua contestação, ou seja, se ele se defende, se ele apresenta o que ele quer falar, e aí temos que dar oportunidade para o autor responder aquilo que o réu disse na sua contestação. Essa é a réplica. E depois da réplica, nós não temos tréplica. Depois da réplica, nós vamos perguntar para as partes. Pois bem, vocês já disseram o que querem. E eu pergunto para vocês, vocês querem ouvir alguma testemunha? Vocês querem fazer alguma perícia? Vocês querem algum bem para repartir e vocês não sabem o valor? Vocês querem uma perícia para saber qual o valor dessa casa? Qual o valor desse carro? Vocês têm uma empresa. Vocês querem saber o valor dessa empresa para que possamos dividir conforme o regime de bens? Então, depois da réplica, nós vamos perguntar a vocês se vocês têm alguma prova, alguma testemunha, algum documento para trazer para o processo. Algum documento que vocês não conheciam na época da petição inicial, quando entrou com a ação, e na época da contestação, quando o réu se defendeu. Logo depois desse momento de dizer as provas que vocês querem trazer para o processo, aí o juiz vai analisar se vai ter audiência ou não. Porque às vezes as provas que as partes pedem não são necessárias, porque tudo que já trouxeram na petição inicial, quando começou o processo, e na contestação, quando o réu se defendeu, aquelas provas são suficientes. E aí, nós vamos passar então para o julgamento se não tiver audiência. Mas se tiver audiência, vamos dar oportunidade para você trazer o nome das pessoas, vamos dar oportunidade para que você junte as pessoas e se prepare, porque depois dessa audiência, nessa audiência vamos ver as testemunhas, vamos ouvir os ex-cônjuges para poder
alimentar o processo de forma adequada para chegar a uma sentença melhor. Depois da audiência de instrução, aí sim chega novamente a sentença. Então essa audiência pode acontecer ou não, dependendo das provas que estão no processo. E a ação do divórcio vai definir algumas questões. Primeiro, a dissolução do regime, vai tornar você divorciado, vai extinguir aquela relação conjugal. Segundo, se tiver filhos, nessa ação vamos definir a guarda, se vai ser compartilhada, ou seja, se os dois os dois têm capacidade de ficar com o filho no dia a dia. Por exemplo, com um lar de referência materno. A criança mora na casa da mãe, mas o pai vai na casa da mãe, pega a criança para levar para a escola, ou então pega a criança para levar para o esporte. Há uma convivência, há uma guarda compartilhada. Ou então, se a guarda é unilateral, fica apenas com um e o outro tem apenas direito de visita no sábado, no domingo, numa data festiva. Ou então, se a guarda é alternada, passa 7 dias com um, 7 dias com o outro, essa não é a melhor. A melhor é a compartilhada, ok? Vamos definir a guarda e os alimentos. Se aquele ex-cônjuge que não tem condições de sobreviver, vai pedir alimentos daquele que supostamente tem condições de pagar. Então, nós definimos a extinção do casamento, nós definimos a guarda dos filhos, caso eles sejam menores, definimos os alimentos e também definimos aí a separação, a divisão dos bens, se existirem e se estiverem provados nos autos. Não se preocupem, se ainda não foi possível relacionar todos os bens dentro do processo, há uma oportunidade posterior de continuar a divisão desses bens. O importante é que a gente resolva o máximo possível nesse momento para diminuir as desavenças e tentar restabelecer o diálogo para que, mesmo dissolvido o casamento, tenha algum relacionamento dentro da família. Essa é a ação de divórcio. Caso alguma parte não concorde com a sentença, tem a oportunidade então de entrar com recurso, que é o recurso de apelação. O que é esse recurso? É quando a parte discorda da sentença do juiz que está ali junto com você, instruindo o processo. Aí o advogado pede para o processo ir para os desembargadores, que são os juízes de segundo grau, que estão em Manaus. Então, nós pedimos para que, nesse momento, a parte pede para que o processo vá para os desembargadores. Então, 3 a 5 desembargadores se reúnem para discutir aquela sentença do juiz, se concorda ou não, se altera ou não, se confirma se ele está correto ou não, e aí depois dele você pode ter outras instâncias, outros tribunais, mas em geral o processo se encerra com os desembargadores. Esse é o passo a passo da ação de divórcio. Como falei, é um momento que nós não queríamos, mas nós estamos aqui. E nós vamos fazer de tudo para que esse momento não se torne, não tenha mais prejuízos para a família. Então, um grande abraço e esperamos que haja diálogo nessa nova etapa da vida. Grande abraço.